Então agora eu vim para cá, né? Então eu peguei uma planilhazinha no Excel e fiz um desenho, que nesse caso aqui é banal o desenho, né? Porque foi só uma titulação mesmo. Se colocou prata na bureta e aqui na amostra se colocou. E aqui as informações que nos interessam para os cálculos, eu já tirei do. Mexendo aqui. Eu já tirei do exercício e coloquei aqui, ó, tá? Nesses espaços aqui. Então, vamos lá. Quais são as informações que eu tirei lá do enunciado do exercício? A concentração do titulante da prata era 0,1 molar. O volume que foi gasto de titulante para se chegar no ponto final da titulação foi 37,8 ml. E qual é o volume de amostra de soro fisiológico que foi colocado aqui? Foi colocado 25 ml. O volume de reagente indicador que se coloca não interessa, né, nos cálculos. Isso é só para ele indicar que chegou no ponto final da titulação, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo? Pessoal, aqui também, eu já disse lá no começo da sequência dos vídeos que o jeito de fazer os exercícios, cada exercício vai ser de um jeito, cada um é de um jeito. Mas eu tento, assim, ó, dizer para vocês qual é meio que uma sequência lógica que a gente segue ao fazer os exercícios. E a sequência lógica é a seguinte, ó. As volumetrias, primeiro que uma volumetria, ela é uma reação de um reagente com o outro. É uma reação química, tá? Segundo, as reações químicas acontecem em proporções estequiométricas, né? E essas proporções estequiométricas, a gente considera elas de mol para mol. As reações químicas acontecem em proporções de mol, né? Então, ou é 1 mol de um reagente com 1 mol de outro, ou frações disso, é 2 mol, sabe? Ou é 1 mol de um com 3 mol do outro, e assim por diante. É assim que acontecem as reações químicas. Então, aqui o químico, ele sempre tem que pensar em mol. A cabeça do químico, ele vai trabalhar com quantidades de mol. A gente não fica trabalhando só com as quantidades de concentração. Cada vez que a gente tem informações de concentração, a gente transforma isso para mol. Então, em outras palavras, eu quero dizer para você o seguinte, ó, antes de falar das contas aqui à direita. O que a gente tem que pensar? Quando acontece uma titulação e eu sei a concentração do reagente e sei o volume que eu gastei desse reagente titulante aqui, primeira coisa que eu vou fazer é calcular quantos mol do titulante caiu da bureta e veio aqui para Erlenmeyer. Sabendo quantos mol de titulante caiu da bureta, que é o número de mol de prata, eu vou na reação química e vejo qual é a estequiometria da reação. Se ela é 1 para 1, que nem essa daqui, é porque esse número de mol de prata esse número de mol de titulante que eu acabei de calcular é exatamente o número de mol de analito que estava lá embaixo. Sabendo o número de mol de analito, eu sempre vou saber o volume de amostra que estava lá embaixo. Então, se eu sei o número de mol de analito e sei o volume de amostra que tinha, eu consigo calcular qual é a concentração do analito. Essa é a sequência que a gente faz em praticamente todos os exercícios. O que geralmente muda bastante nos exercícios? É essa parte da amostra, porque muitas vezes a amostra foi tratada, ela foi diluída, e assim vocês vão ver numa sequência de exercícios que a gente vai vendo ao longo da disciplina. Então é essa parte aqui que sim, cada exercício vai ter uma particularidade, porque na verdade envolve no tratamento da amostra, certo? Mas aquele cálculo inicial que a gente inicia fazendo, que é ver essa proporção dos mol e tudo mais, esse é meio que se repete em tudo. E essa parte de tratamento da amostra, cada exercício vai ter um. Cada um vai ser um. Então não tem decoreba aqui, entendeu? Não tem assim, eu vou dizer, você sempre faz assim, vai lá e faz e acerta. Não. Tem que pensar. Mas tem uma linha de raciocínio. E a linha é essa, tá? Então, é essa a dica que eu dou. Se não entenderam bem ela, voltem o vídeo e escutem isso aí umas 100 vezes, que vocês vão marcar bem na cabeça. E depois, no fato de ficar estudando, exercitando, também vocês vão aprender, né? Então vamos lá. Dito tudo isso, eu vou só mostrar então na verdade, tudo que eu falei foi o que eu fiz aqui do lado, ó, né? Então vamos lá. Se a gente sabe a concentração do titulante e sabe o volume que gastou na titulação, a primeira coisa que eu vou fazer, que é esse cálculo aqui de cima, é calcular quantos mol de prata caiu da bureta. E o cálculo é aquele mesmo esquema que eu já ensinei lá em Química Geral, aí, experimental, conforme o aluno, né? Uma solução molar uma solução 1 molar, ela sempre tem 1 mol em 1 litro, né? 1000 ml. Então, se eu quero calcular o número de mol, eu já faço aqui, ó. Então, uma solução 1 molar, quantos mol tem se eu gastar 37,8 ml, né? Aí eu tenho uma regra de 3 desse lado aqui, ó. Então, eu faço 37,8 vezes 1, divido por 1000, está aqui a resposta. Então, essa resposta aqui, a gente já está numa outra
proporção, que é o seguinte, uma solução molar tem 0,0378 mol em 37,8 ml. Aí beleza. Aí eu mantenho os 37,8 ml e daí eu pergunto, tá, mas e quantos mol vai ter se a solução lá é 0,1, entenderam? Porque essa solução aqui não era 1 molar, ela era 0,1, né? Então aí eu boto, e quantos mol vai ter quando a concentração for 0,1? Aí a regra de 3 veio pro lado de cá. Vocês devem lembrar disso lá quando eu ensinei em Química Geral Experimental. Então, a regra de 3 veio pro lado de cá, então é só fazer 0,1 vezes 0,0378, divide por 1 e tá aqui a resposta. Isso aqui é o número de mol de prata, ó, o 0,00378 é o número de mol de prata que caiu da bureta. Depois que eu sei o número de mol de prata que caiu da bureta, eu olho a relação estequiométrica. E aqui a relação estequiométrica é 1 mol de prata para 1 de cloreto, e daí forma o sal, né? Então, se é 1 para 1, esse número de mol de prata é exatamente o mesmo número de mol de cloreto que estava lá embaixo. E aí, eu pego a tabela periódica e olho e vejo que 1 mol do cloreto, ele tem 35,5 gramas. Isso está escrito na tabela periódica lá. É a massa atômica do cloro, né? Então, se 1 mol de cloreto tem 35,5 gramas, esse número de mol aí é o 0,003378, quantos gramas vai ter? Vai ter essa massa em grama aqui, ó, 0,13419. Por que eu estou fazendo esse cálculo para saber a massa do cloreto? Por quê? Porque o exercício queria que eu falasse a concentração do soro de cozinha, do soro fisiológico, que é o NaCl, né, sal de cozinha. Ele queria que eu dissesse a concentração em porcentagem. E porcentagem é parte de soluto em 100 partes de solvente. Então, na real, eu tenho que sair do cálculo de mol para vir para a massa, né? Então, é isso, eu já iniciei o cálculo aqui, ó. Quando eu fiz a estequiometria, eu descobri o número de mol de cloreto. Só que agora, sabendo o número de mol de cloreto, eu já sei, então, qual a massa de cloreto que estava naqueles 25 ml lá, que era 25 ml de soro fisiológico titulado. Então, se eu sei que essa massa de cloreto estava em 25 ml do soro fisiológico titulado, eu me pergunto, e se fosse 100 ml, quanto seria de massa então? Aí dá outra regra de 3 aqui, ó. Fazendo essa regra de 3 aqui, a gente já acabou de descobrir quantos gramas de cloreto, só o ânion, né? Quantos gramas de cloreto tem em 100 ml de soro fisiológico. Então, na verdade, esse resultado que está aqui já é a porcentagem de cloreto no soro fisiológico. Mas lembrem, lá no rótulo não diz a porcentagem de cloreto no soro fisiológico, diz a porcentagem de NaCl, é o sal todo, né? Cloreto de sódio, tá? Então, esse resultado aqui ainda não me serve, mas então eu posso fazer o seguinte, ó. A cada 1 mol de NaCl, eu tenho 1 mol do ânion cloreto, então eu posso fazer essa mesma conta que eu fiz aqui. Eu sabia disso o tempo inteiro, mas eu quis fazer assim para já chamar a atenção desse detalhe aqui, ó, porque às vezes a gente quer calcular só um ânion, tá? Então foi por isso que eu botei aqui. Eu já podia ter vindo direto aqui embaixo. Eu sei bem disso. Eu já fiz isso aqui para vocês já se acostumarem que é possível e em muitos exercícios a gente fica falando só dos ânions, ou do ânion, ou do cátion, porque no caso aqui o nosso analito era o ânion mesmo, né? A gente pode estar interessado em quantidade de cloreto nos alimentos, sabe? Não é no sal todo. Então é isso, tá? Mas tudo bem. Então, se o exercício quer que a gente diga a resposta em cima do NaCl, então a gente pode fazer a mesma lógica aqui, ó. No NaCl, a cada 1 mol de NaCl, eu tenho 1 mol de cloreto. Então eu já poderia fazer o seguinte, se eu sei o número de mol de cloreto que tem aqui embaixo, eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. Se 1 mol de NaCl, aí pego a tabela periódica e vejo. O mol do cloreto é 35,5, o do sódio é 23, né? A massa atômica, né? Então 1 mol de NaCl vai dar 58,5 gramas. E essa massa aqui, ó, o 00, essa massa não, esse mesmo número de mol aqui, ó, o 0,00378, esse número de mol do sal NaCl, quantos gramas vai ser? Aí eu descubro quantos gramas de NaCl tinha nos 25 ml titulado. Então aqui, ó, sabendo que eu tenho essa massa de NaCl naqueles 25 ml titulado, quanto que eu teria se fosse 100? Por que eu me pergunto sempre em 100? Porque aí vai dar porcentagem, é massa em 100 partes de volume. Então, eu fazendo essa última regra de 3 aqui, eu já tenho a resposta. A concentração de NaCl no soro fisiológico, depois desse experimento aqui, me deu como resposta 0,88 gramas por 100 ml, ou seja, 0,88% de NaCl. Dá quase o que estava no rótulo, né? Inclusive, isso aqui é uma das aulas que eu faço lá na Química. Essa aula a gente vai fazer um dia, a gente vai pegar um sorinho fisiológico e fazer essa titulação demora, hein? E é legal, eu
Já fiz um projetinho lá com uma das alunas da química lá e a gente media cloreto em azeitona lá. Depois a gente media numa outra técnica lá, mas a gente também mediu assim, né? E fazia por mor, método de mor. Funciona, tu pode aplicar para qualquer coisa que tu imaginar, né? Certo? É, deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? Então, acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui, daí começo no próximo, uma outra titulação que é bem conhecida. Então, agora a gente acabou de ver um exemplo da titulação de Moore, tá? Então, vou encerrar aqui.